Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Bem-vindos ao Educação que Transforma. Aqui, acreditamos que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. Prepare-se para histórias inspiradoras, dicas valiosas e discussões que vão transformar sua visão sobre educação. Educação que Transforma, com Janaína Lima. Hoje, em mais um Educação que Transforma, a gente tem a felicidade de estarmos juntos, conectados, nesta rádio que você sabe que é a sua casa, que você fica por dentro de tudo o que acontece na sua cidade, no seu estado, no país, é a Rádio Guardiã. E hoje a gente vai falar de uma das coisas que eu considero uma das maiores buscas que todos nós, como seres humanos, temos, que é o sentido da vida. Como é que a gente pode encontrar o verdadeiro sentido da vida? Em um mundo em que nos ensina a correr, produzir, conquistar, muitas vezes a gente se esquece de fazer uma pergunta tão simples. Quem somos quando silenciamos? Para esta conversa, eu recebo Rômulo Canari, terapeuta, escritor e mentor de expansão de consciência, que transformou uma jornada física pela América do Sul em uma profunda jornada interior. Então, com muito carinho, seja muito bem-vindo, Rômulo Canari. Muito obrigado a todos os ouvintes, obrigada, Jana, aí pela oportunidade, né? E hoje eu vim falar um pouco de uma jornada que aconteceu em 2019, que foi um momento difícil da minha vida, que eu estava, vamos dizer, buscando respostas internas, e eu já vinha nesse caminho do autoconhecimento, né, que há algum tempo, só que eu não estava conseguindo ouvir a tal voz do coração, e não encontrava uma saída para as questões da nossa vida material, vamos dizer, da nossa vida física, às vezes de confusões até emocionais, e a gente não sabe aonde procurar. E aí, claro, como eu buscava já esse conhecimento, eu sabia que a resposta estava dentro de mim. Mas como ouvir essa resposta dentro de mim? Interessante ouvindo aqui você, né, Rômulo, fazer essa abertura, que na verdade eu imagino que você, ouvinte, assim como eu, uma inquietação muito pessoal de cada um de nós. E pra gente então, antes da gente adentrar nesta aventura, que inclusive deu origem a esse livro aqui, que super recomendo para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, consegue ver, Sair para uma Caminhada e as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile, que o Rômulo escreveu, contando um pouco desse processo de aprendizado. Mas quem é o Rômulo? Conta pra gente, afinal de contas, quem é o Rômulo Canari? Essa é a pergunta que eu considero a pergunta mais difícil de responder, quem eu sou, né? Ou a gente pergunta para alguém quem tu é. Normalmente as pessoas respondem, eu sou fulano de tal, nome, sobrenome, eu sou formado em tal coisa, o meu cargo é tal, eu trabalho com tal coisa, mas isso não é quem a gente é. Aí eu faço uma contra-pergunta para a pessoa. Não, tu tá me falando da tua profissão, tá me falando da tua filiação, tua família, teu nome, o teu status, mas tu não tá dizendo quem tu é. Então é uma pergunta bem difícil de responder, mas hoje eu estou, né, como Rômulo, e estou como terapeuta, mentor, e ajudo pessoas a encontrar o seu propósito, ajudo pessoas a expandirem sua consciência, e trabalho especificamente com autoconhecimento. E às vezes a gente não, o que é isso? O que é esse negócio de expansão de consciência que as pessoas falam, que estão falando muito aí, cada vez mais? O que é isso? Então, é uma coisa que eu gosto também de desmistificar. O meu trabalho muito é em desmistificar esse monte de informação que nós temos hoje, né? E trazer de uma forma mais usual, para que tu saiba colocar no teu dia a dia. Para que isso faça diferença de verdade, não só ficar na teoria, na filosofia.
Que incrível. Você fez eu lembrar aqui de um processo de imersão que eu vivi numa instituição que chama Metanoia, que ela é idealizada pelo Roberto Tanjan. Maravilhoso. E a imersão começa com essa pergunta: quem é você? E aí você chega e se apresenta, né? Eu cheguei lá, falei, eu sou Janaína Lima, advogada, comecei a me apresentar. Falei, não é essa Janaína que eu quero que você apresenta. Então, e como foi difícil para a gente listar aquilo que a gente considera as nossas maiores qualidades e os nossos maiores defeitos. Como é difícil esse processo de reconhecimento, né? Mais do que autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento, ele é o início para que você se reconheça e seja reconhecido, né? Esse processo de dentro para fora. E aí agora a gente chega nessa aventura que foi 2019, que deu origem a esse livro. Conta pra gente como foi esse processo, como foi essa decisão, como que foi essa viagem e, afinal de contas, quais são as 11 lições? A última pergunta, quais são as 11 lições, só lendo o livro. Não tem como resumir, né? Mas assim, ó, esse processo, que eu digo, o meu despertar, começou lá em 2006. O que é o despertar? É aquele negócio que, tipo, cara, várias coisas da minha vida não estavam indo como eu planejava, como eu dava o meu máximo, dava o meu melhor, buscava, fazia as coisas, vamos dizer, certas, né? Que a gente considera certas. E as coisas não fluíam. Aí eu disse, cara, tem alguma variante aí que eu não tô percebendo. Isso lá em 2006. Bom, aí a partir disso, que eu tive essa situação bem difícil na minha vida em 2006, eu comecei a buscar autoconhecimento, ler, estudar, cursos, e aí foi. Aí até chegar em 2018. 19, na verdade. Que aí começou aí eu tinha uma vida, vamos dizer, bem dizer, estável, né? Eu de formação, eu sou formado em agronomia, mas naquela época eu estava desempregado. E eu era casado e tal, mas eu, tipo... Você é formado em agronomia? Sou formado em agronomia. E aí eu tinha alguma coisa que eu não estava conseguindo encontrar nesse meio do caminho. Cara, as coisas não estão fluindo e o problema não é os outros. Eu sabia que as respostas estavam dentro de mim, mas eu digo, como encontrar essas respostas, né? E aí, claro, quando a gente coloca muita informação para dentro, até deixo um alerta para quem gosta de ler, estudar, fazer cursos, o mais importante do que estudar, ler e fazer os cursos é colocá-los em prática. É praticar, é experienciar. Por quê? Eu vinha de uma jornada de muita busca, fiquei muitos períodos assim, que eu fiquei desempregado, estudando para concurso e em casa, e aí eu buscava muito esses conhecimentos. Então eu coloquei muita informação para dentro, li muito e estudei demais, e aí chegou um momento que eu não tinha conseguido colocar tudo aquilo que eu tinha estudado em prática. E aí a tua mente fica hiper estimulada, né? Porque toda a informação é energia, né? Então tu colocou aquilo ali para dentro, aquela energia fica vibrando dentro de ti. Então por isso que existe, que eu digo, os passos do aprendizado tu estudar, né? Seja através de leitura, ou ouvir, ou ver e tal. E depois tu experienciar aquilo e depois tu ensinar, compartilhar com os outros. Então é esses 3 passos, não dá para pular uma etapa. Então eu tava com aquele negócio tudo dentro de mim e não tava conseguindo experienciar tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha aprendido. E aí nesse momento eu estava muito insatisfeito com aquela situação. Eu disse, cara, eu preciso de uma experiência diferente, eu preciso de algo que eu vá sair da minha zona de conforto, que eu vá para um lugar onde as pessoas não me conhecem. Porque um dos objetivos dessa jornada era, tipo, eu quero me conectar com as pessoas através da linguagem que eu chamo linguagem não falada, a linguagem do coração. Que é tu te conectar com a pessoa sem saber se ela é formada em agronomia, em advocacia, saber se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela é da família tal. Não, simplesmente tu te conectar com aquela pessoa porque, né? E eu, claro, e aí eu tinha me inspirado numa viagem, numa série que eu vi no Netflix,
que se chama Amor sobre Duas Rodas, assim, não sobre quatro rodas, um negócio assim. Que é um cara que foi lá do Ushuaia, do deserto do Ushuaia, até o Alasca num Fuca, sem dinheiro. E aí aquilo me despertou um negócio assim, pô. E aí ele dizia, eu vou contando só com a generosidade do próximo. E eu sempre acreditei nesse ser humano generoso. Eu digo, cara, eu não acredito nesse ser humano que a televisão passa, que é só desgraça, que é só corrupção, eu acredito no ser humano, na essência do ser humano, é que é isso, não negligenciando um monte de desastre que tem no mundo, né? E um monte de pessoas que estão muito afastadas da sua essência. Né? Não negligenciando isso aí, eu sei que existe, né? Não é dizendo, não existe, não. Só que eu acredito que na essência tem muita coisa boa que não é mostrada na televisão e a gente acaba focando na parte ruim do ser humano. E aí eu pensei, sempre tive isso dentro de mim. Eu já ajudei tantas pessoas sem querer nada em troca. Eu já fui ajudado tantas vezes sem querer nada em troca. Então eu acredito mais nesse ser humano do que nesse que a TV mostra. E aí eu disse, eu quero essa conexão, eu não quero ir para um lugar que eu seja conhecido para as pessoas me ajudarem porque me conhecem. Eu quero ir para um lugar que eu possa ficar eu comigo mesmo, para ouvir a tal voz do coração, para me conectar com as pessoas de coração para coração mesmo, sem julgamento, e ver e obter as respostas que eu estou buscando. E aí foi o que aconteceu. E aí eu estava esperando até receber um dinheiro, não recebi, chegou um momento e disse, cara, sabe de uma coisa, eu vou ir tinha R$275, eu vou ir assim mesmo. E fui, peguei umas roupas e documento e tal, e fui. Saí, eu morava na fronteira com o Uruguai, né, eu sou lá do Rio Grande do Sul, e eu morava na fronteira com o Uruguai, ali eu cruzei a pé ali, que era fácil, né, e aí depois eu fui indo. E aí tem muitas histórias nesse meio aí. E muitas lições, que aí durante essa jornada já foi acontecendo, as pessoas pararem me dar carona, sem pedir, as pessoas me oferecerem alimento, oferecerem dinheiro, oferecer tudo sem pedir. E começou a acontecer essas conexões de coração para coração que eu queria realmente. E aí eu comecei a aceitar carona, que o meu primeiro projeto era ir a pé, todo o trajeto, só que eu não tinha feito um cálculo exato quanto eu ia precisar caminhar. Eu tinha calculado que eu ia 30 dias eu vou destinar para isso. Se eu arrumar um trabalho e tal, aí eu posso ficar, mas 30 dias eu posso ficar em off total que ninguém vai dar falta. A única que sabia era a minha irmã, né, que eu tinha deixado avisado. E aí foi o que eu fiz. E aí eu fui indo. E aí só que, como eu estava sem dinheiro, já no segundo dia eu já não tinha mais nem aqueles 275. Então eu dependia realmente da generosidade do próximo. Então as pessoas paravam e me ajudavam sem pedir. E aí que eu fui vendo como o que a gente emana para o universo vem, né? O universo responde muito rápido ao que tu emana. Só que a gente não está atento a isso. Então, por isso que essa questão dos nossos pensamentos, esse monte de pensamento e sentimento, tudo misturado, que a gente não consegue perceber, isso atrai a nossa realidade e a gente não percebe. E para perceber isso tem que se afastar um pouco, tem que silenciar um pouco a mente e aí ouvir, né? Se ouvir, não, mas isso aqui tá, né? E aí tu começa a dominar mais o teu caminho, né? Você acha que você estava naquele momento típico em que tudo fora parece caminhar, mas existe um vazio dentro de você? Você acha que você estava nesse momento? Não, muitas pessoas que eu atendo vêm dessa forma. Mas não, o meu fora estava muito bagunçado. Estava ruim mesmo. Estava desconfortável a ponto de eu fazer isso aí, né? Porque, a ponto de eu pegar isso aí e dizer, não, eu quero uma resposta mais clara, eu quero algo, né, uma experiência mais forte para eu poder me conectar comigo mesmo. Esse era o objetivo principal. Você quis meio que colocar em prática a teoria do caos de Jung? Eu quis colocar muitas coisas que eu já tinha estudado e quis colocar em prática essas teorias da atração, né, da lei da atração, das leis herméticas que eu já conhecia. Então eu quis colocar em prática isso também. Eu disse, cara, eu sei de tanta coisa. A mecânica quântica que eu já estudo há muitos anos, eu digo, cara, eu sei disso tudo. Por que eu não estou conseguindo fazer na minha vida? Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo perceber. E aí, porque eu entendo que o que acontece fora na nossa vida é o que está dentro da gente. Então eu digo, se eu estou atraindo essa vida que eu não estou gostando, tem alguma coisa dentro de mim que está desorganizada. E aí a partir dessa jornada foi que aí, claro, aí eu encontrei pessoas e as pessoas, além de me ajudar, acontecia que eu digo milagres, assim, coisas assim
inimagináveis aconteciam. Mas o que de mais interessante você descobriu de si mesmo? Eu descobri o poder que a gente tem, né, da nossa mente, né, que ela pode tanto nos levar ao céu quanto ao inferno. Isso foi algo muito, vamos dizer assim, experienciei na pele mesmo. Que é momentos que eu meio que tive ansiedade, comecei a ter medo, senti, meio perder o controle das minhas emoções e da minha mente e deixar os pensamentos negativos vir e começar a se multiplicar dentro de mim. Imediatamente acontecia o que eu estava pensando. Exemplo, eu às vezes estava numa situação, eu caminhava, aí depois que eu decidi que não ia conseguir fazer, aí no primeiro dia eu já perdi o celular, né? Então já começou assim, né? Aí eu tinha que chegar em cidade em cidade, pegar um mapa para saber até para onde que eu ia ir, que eu nem sabia. Então foi mais intensivo ainda. Aí e aí que tá, isso que eu digo, é os milagres, é o que a gente deixa a nossa mente se contaminar e se multiplicar, é o que vai acontecer. Então nessa viagem, como eu estava num estado de totalmente vulnerabilidade, eu vi isso muito claro. Os momentos que eu permiti que os pensamentos negativos fizessem morada e começassem a se multiplicar, é isso aí. Não vou conseguir lugar para ficar, aqui é ruim de acampar, aqui é frio, ninguém vai me dar carona, já está ficando de noite. Acontecia tudinho que eu tinha pensado, que eu tinha deixado a mente se fixar. Não vou ter o que comer. Acontecia tudo. Aí eu aprendi, né? 2, 3 vezes passando frio, passando trabalho, eu disse, não, o negócio é o seguinte, e lá é bem frio. Eu levei algumas coisas assim, mas eu não tinha roupa suficiente para o frio que estava lá. E aí eu comecei, quando começava, sabe, bater uma ansiedade, ver, não tá dando certo, o que eu fazia? Aprendi. Eu saía de cena, tranquilizava, respirava, meditava, já começava a pensar e imaginar positivamente, ou só silenciava, ou não pensava em nada. E dizer, não, vai dar certo, já vai vir a carona, vai vir alguma solução para isso. Então E aí vinha a solução. Então você acha que as pessoas buscam fora aquilo que elas têm dentro delas? Elas buscam fora as respostas e as carências que elas têm dentro delas. Só que a resposta não está fora e as carências que ela tem dentro dela, ela nunca vai preencher com coisas de fora. Então, por isso que aí vem aquela questão que tu me perguntou. Pessoas que, às vezes, estão com uma vida material estável, né? Às vezes atingem um sucesso profissional e dentro delas, e é só isso? Não, dentro dela tem um vazio, porque é uma carência dela mesma. Ela nunca vai conseguir, por mais que ela compre o próximo carro, a próxima casa, o próximo iate, nunca vai chegar, tipo, deu, ok. Porque isso tudo é fora, não dizendo que a gente não possa comprar essas coisas. A gente pode e deve, se tem condições e se acha que faz sentido. Mas a gente está aqui para viver coisas que o que realmente alimenta nosso ser é alguma coisa que te dá, que a gente chama de propósito, né? Tem que ter um propósito por trás de cada ação. Isso sim, né? Isso aqui eu vou fazer porque o propósito é... E o propósito às vezes não é uma coisa grandiosa. Também eu gosto de desmistificar isso aí, que às vezes a pessoa acha, o propósito é terminar com a fome da África, eu preciso fazer coisas grandiosas. Não. Às vezes o propósito de uma mãe de família é criar aqueles 2 filhos que ela teve, bem criado e ok. Ela cumpriu o propósito dela e ela já é uma grande missão já, né? E ela tá feliz, entendeu? Então, cada um tem o seu propósito. Ou não é um só, né? Pode ser vários. Então, e às vezes não é uma coisa exorbitante, são coisas simples, mas é algo que tipo te motiva a tu levantar de manhã, te motiva a tu fazer alguma coisa, a trabalhar, né? E aí que tá a maior parte dos seres humanos estão muito distante da essência deles, que eles estão só comendo, dormindo e reproduzindo, assim como fazem os animais. Então, o ser humano não veio para ser um animal, né? O ser humano tem o racional, por isso que a gente tem que encontrar quais são os propósitos que me motivam a fazer tal coisa, né? E aí... Às vezes as pessoas não conseguem, né, compreender eu acho que o que é mais difícil a gente compreender é que a gente acredita tanto num poder de Deus, né? A maior parte das pessoas tem uma
principalmente o nosso país, é um país de muita fé, as pessoas têm muita fé, muita crença. Então acredita num Deus todo-poderoso, mas se esquece que é a imagem e semelhança dele. Perfeito. Então, se somos uma fagulha dele, né? Então, Perfeito. acho que esse é o desafio interno. Sim. E vamos entrar agora, Rômulo, no nosso tema aqui, educação e autoconhecimento, além da gente... Porque muitas pessoas consideram educação quando você cursa uma graduação, um mestrado, um título acadêmico. E muitas vezes é pouco, ou assim, tem um espaço menor do que eu acredito que deveria, né? O conhecimento sobre como lidar com os medos, as rejeições. Eu estudei neurociência em Harvard, numa imersão que fiz focada em primeira infância. Em uma das aulas, o que a gente aprende? Que nós somos adultos de crianças machucadas, com crianças interiores machucadas. Perfeito. Né? Então, aquilo que a gente não conseguiu digerir, aquilo que a gente não conseguiu curar na infância, ela não fica na infância. Ela vem para a sua vida. É uma parte nossa. Né? É uma parte nossa. E é um processo que é muito difícil das pessoas, vamos dizer assim, compreenderem. Né? Porque aí os seres humanos, uns maltratam o outro, né? Então fica aquele duelo, aquela rivalidade. Muitas vezes o racional não é usado para um propósito, para um bem comum. Mas tudo isso eu estou dizendo para você, para a gente entrar aqui. Para você, o quanto que essa é importante, né? O conhecimento e a sabedoria, né? De como lidar com essas emoções, sendo que a gente está no século em que mais jovens têm se suicidado, mais mães... inclusive estão cometendo suicídio porque muitas vezes os seus filhos são especiais e elas se sentem incapazes de cuidar daquela criança. Então, o desespero do ser humano está muito grande, né? A saúde mental chegou num estágio que não tem mais como a política pública não olhar para isso. Sim. E sem contar os altos índices de feminicídio também, a agressividade da sociedade em torno da figura da mulher. Por exemplo, assim, eu não consigo imaginar uma mulher conseguindo fazer esse seu roteiro. É um desafio maior. É mais difícil. É mais difícil, é mais desafiador, é mais perigoso. Né? Então, e aí eu vejo, e claro que graças a Deus temos você que foi lá para ir e contar pra gente como foi toda essa imersão. Então, por isso, não deixem de adquirir o livro, que vocês viram que ele não deu nenhum spoiler das 11 lições, hein? Tem que ler o livro, hein? Então, conta aqui um pouco pra gente esse processo da sabedoria, do conhecimento, da importância de buscar esse autoconhecimento para que a gente tenha uma sociedade saudável. Tá. Em relação à questão da criança, que a gente chama de criança ferida, criança interior, eu acho essa primeira infância, dos 0 aos 7 anos, é aquela criança que é o papelzinho em branco e tudo ela vai... E a gente precisa entender que não é que o que realmente ela aprende não é o que os pais ou quem cria ela, o que eles dizem, e sim o que eles emanam, a energia deles, o que eles pensam, o que ela sente, ela capta tudo. A criança é uma antena muito... Às vezes, ela não está prestando atenção. Não, ela está captando toda a informação, mesmo que não seja falada. E, claro, obviamente, nosso papel não é, julgar, né, quem nos criou, coisa assim, e sim... cada vez mais preparar os próximos pais para criar crianças menos feridas. Mas não quer dizer que não, sempre todo mundo vai errar.
porque o erro faz parte, né? Não tem curso. Tem curso para ser agrônomo, engenheiro? Tem. Ser advogado? Tem. Mas não tem curso para ser pai. Simplesmente faz o filho e te vira. E a vida vai te ensinar. E aí, claro, aqueles pais vão passar o que eles receberam dos pais deles. E ok. Então, é muito importante isso que tu falou, porque eu não sei se faz 2023, se foi, acho que era, a estatística mais ou menos, era 800 mil óbitos de pessoas que tiraram a vida, nem gosto de usar a palavra por causa da plataforma, tiraram a vida. Isso por ano. Isso sim é uma pandemia. 800 mil por ano. Então, e isso estava crescendo. Há uns 2 ou 3 anos atrás era esses dados. E isso é muita gente. Imagina 800 mil pessoas simplesmente sumirem do mapa por ano, tirando a própria vida. Isso sim é algo que realmente é necessário ter uma intervenção, ter uma atenção maior. E às vezes a forma como o sistema faz essa intervenção, esses cuidados, ainda é muito ineficiente, né? Senão não seria tanta gente. E eu acho que, querendo ou não, nós como terapeutas que quando a gente diz é holístico, é que enxerga um pouco o ser de uma forma mais ampla, né? Então, tem certas ferramentas que trabalham só o mental, né? E o holístico, ele já trabalha, eu mesmo nesse caso, eu trabalho já o corpo físico, a mente, eu enxergo o ser humano assim, um corpo, mente, emocional e consciência, ou espírito, tá? Então a gente trabalha todos essas segmentações do ser humano. Isso tudo é um ser humano. A gente não separa para dizer assim, não, aqui vai entrar só o teu mental, vou trabalhar só o teu mental, ou só o teu físico. Não, a gente trabalha tudo junto, porque está tudo junto, está tudo interconectado. E aí essa questão da criação, da infância, isso é muito importante, porque essas feridas é tudo como a gente interpretou lá na infância. Então, às vezes, uma pequena coisa para aquela criança significou algo que ela vai carregar, aquela, como tu falou, às vezes as pessoas estão agredindo as outras e nem é porque ela é má, não, é porque é a forma como ela aprendeu a tratar um semelhante nessa situação. Sim. Então, é necessário um trabalho, claro, obviamente cada um tem seu livre arbítrio que diz assim, não, eu não quero trabalhar isso aí, ok, mas cada vez mais vai ficar claro que a gente, se não trabalhar esse nosso interior, se não fizer essa cura dessas feridas emocionais, dessas partes nossas, né, do passado, a gente carrega coisas até dos nossos ancestrais, geração pós geração, se a gente não trabalhar essas coisas, os resultados na parte, vamos dizer, externa, né, que a gente enxerga nos nossos coisas que nós desejamos, na nossa satisfação, na nossa felicidade, também vai ser frustrado, também a gente não vai conseguir obter o sucesso. E cada vez vai ficar mais claro isso aí. Já está, né? Na verdade já está. Só que realmente são muitas quebras de paradigmas, né, que precisam ser feitas, porque foram colocadas muitos paradigmas justamente para o ser humano ficar aprisionado e não se libertar. E isso, o autoconhecimento é uma forma de se libertar, né? Quando é feito de forma séria mesmo, vamos dizer, quando eu digo séria, é comprometida com si. Entendi. Você falou em um determinado momento das pessoas que vivem no automático, né? Como que alguém aqui que esteja nos acompanhando que insight você daria para ela entender que ela está vivendo no automático? E se ela está vivendo no automático, o que ela pode fazer para mudar isso? Uma questão muito interessante é que a grande parte, né, a grande parte dos seres humanos, eles estão em busca do quê? Da sobrevivência, não é? Então, tipo, eu morei agora há pouco, antes de vir para São Paulo, eu morei na África. Lá fiquei na Angola quase um ano. Lá eu vi o que é subsistência mesmo. Eu vi o que é miséria mesmo, que a gente não tem noção do que é aqui no Brasil, perto do que eu vi. Então lá eles estão só pela subsistência, só para se manter o que comer, trabalhar meio-dia para ter o que comer de noite e escolher uma refeição. Os que trabalham, né? Então
Tipo, lá ainda está um pouco mais atrasado que aqui. Mas aqui, o que acontece? Aqui é, tipo, é essa subsistência, se manter vivo, né? Que se alimentar e um pouco de prazer, um pouco de diversão. E tá. Então, a maior parte das pessoas estão trabalhando para quê? Para ganhar dinheiro. Então, estão trocando o tempo delas por dinheiro. Então, qual é o propósito delas? Ganhar dinheiro. Para quê? Para comer e ter algum prazer ali, ver um futebol, alguma coisa assim, tá? Então, tu já vê que elas estão na pirâmide de Maslow lá na base, né? E aí, tu vê que isso aí realmente as pessoas não conseguem sair daquilo. É um círculo vicioso. Come, dorme, reproduz. Ok. Aí, já subiu um degrau. Tá, já tá conseguindo proliferar, né? Aumentar a prole. Né? Já reproduziu, fez filho, ok. E continua nesse ciclo. Então, o que elas estão? Estão escravas do próprio dinheiro. Se tu tá trabalhando, dedicando teu tempo só para ganhar dinheiro, tu tá escrava do dinheiro. Então, tem uma frase do Dr. Leir Ribeiro que eu gosto de usar, que é o dinheiro, nem é dele, na verdade, mas é ele que usa essa frase. Ele é uma figura, né? O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Então, o dinheiro ele é muito bom quando tu usa ele, não ele te usa. Então, quando a gente está trabalhando só para ganhar dinheiro, não tem um propósito, tu tá escravo do dinheiro. Tu é escravo do dinheiro. Se eu parar de trabalhar, parei de ganhar dinheiro, ok. E como é que a gente inverte isso? É aí que vem a questão do autoconhecimento. Tipo, eu preciso encontrar algo que eu sinta prazer em fazer, que eu goste de fazer, que seja uma habilidade, ou eu desenvolva uma habilidade, e começar, essa habilidade começar a ajudar, de alguma forma, as outras pessoas a resolverem problemas. E aí o que acontece? Aí eu começo a fazer algo que, tipo, isso é um propósito para mim, tem propósito para mim, eu ajudar outras pessoas com essa habilidade que eu tenho. E aí o dinheiro é uma consequência. Então, imagina tu te acordar para trabalhar, fazer algo que tu ama. Só que a gente foi ensinado a quê? A trabalhar tipo um escravo mesmo. Trabalhar de segunda a sexta, no sistema, né? Tipo louco que chega sexta-feira para tu... Aí sim, eu vou aproveitar. Aí tu vai aproveitar só sábado e domingo, e segunda começa de novo a escravidão. E aí aí tem pessoas que vão aproveitar só depois que se aposentam. Então é um círculo vicioso de que a pessoa está presa. E como sair? Difícil, né? Por quê? Precisa quebrar teus paradigmas desse ciclo. Tipo, mas aí eu vou largar o emprego, vou ficar sem ganhar dinheiro. Não, mas não tem algo que tu gosta de fazer? Então não estou incentivando ninguém a largar o seu emprego e viver de algo que goste. Não. Começa a fazer esse algo que tu gosta. E à medida que aquilo começa a te motivar, começa a atingir mais pessoas, começa a entrar um dinheiro que tu consiga te sustentar, vai chegar um momento que tu vai conseguir abandonar aquele teu serviço escravo e tu vai te dedicar mais ainda a algo que tu ama, que te dá uma motivação de tu fazer, né? Te dá um propósito, além da motivação, né? É mais que motivação. Se você tivesse que escolher uma lição das 11 para você deixar aqui com a gente, qual seria ela? Putz. Eu nem sei, só abrindo o livro aí aleatório essa 8ª lição, a lei do dar e receber. Essa lição é legal. Vou ter que contar a história rápida, né? Claro. Para não tomar muito tempo. Foi assim, eu tive uma lição bem bacana. Eu recebia exatamente o que eu ia precisar no dia ou naquele outro dia, em questões de dinheiro, de alimento, e tudo isso sem pedir. E aí eu tinha recebido um dinheiro e aí eu saí, eu caminhar numa cidade lá na Argentina e encontrei um casal tocando violino e violão no semáforo. E eu passando ali e puxei um papo ali e começamos a conversar. Aí o cara disse, eu já morei no Brasil, já morei no Rio de Janeiro, e começamos a conversar e tal, não sei o quê. E aí os carros paravam no semáforo e ele abandonou o trabalho dele e ficou conversando comigo. Vai, toca aí. Eu tô aqui de boa, assim, tô com tempo
E ele, não. E ele tranquilo, não, vai conversando, e já disse, não, quiser ficar lá na minha casa e tal, já ofereceu lugar para ficar. Eu digo, não, obrigado, tem um lugar, eu tô ficando tinha feito amizade num hotel, tava ficando num hotel. E aí a gente ficou, nem sei, 30, 40 minutos ali conversando e tal. Disse, tá. Aí eu tinha, não me lembro quantos pesos eram, mas vamos dizer que eu tinha R$10 no bolso. Eu relato no livro, não lembro certo. Ou 5. E eu peguei, então tá, já que tu não recebeu nada esse tempo que a gente ficou conversando, eu vou te dar esse dinheiro. Era o que eu tinha. Exatamente o que eu tinha. E dei, tá, beleza. E feliz da vida, fui-me embora. Naquele mesmo dia eu já ia seguir viagem. Fui lá pegar minhas coisas no hotel e tal, isso era de manhã, de tarde eu já ia seguir viagem, caminhando. E aí eu saí, peguei uma carona e tal, já encontrei um amigo que eu já tinha feito amizade com ele por acaso, que não existe acaso no universo. Ele me encontrou e já me levou acho que uns 80 quilômetros, e daqui a pouco peguei outra carona. E aí tá, fui com esse outro cara conversando, chegou na hora de descer, o cara me deu o dobro que eu tinha dado pro cara lá no semáforo de manhã, o cara me deu em dinheiro, sem eu pedir. Toma aqui, presente. E eu disse, não. E ele, não, pega. E eu realmente não tinha nada. E naquele momento eu disse, olha aí, o universo a lei da atração, ela é perfeita. Eu dei, sem pretensão nenhuma, e o universo já deu o jeito de me presentear de volta. Foi perfeito, essa daí foi uma lição bem bacana. A gente está chegando no final do nosso programa. E eu acho que a gente não pode deixar encerrar esse programa sem falar de propósito. Então eu queria que você falasse, né, desse propósito, que essa ânsia primeiro do seu, de como você ajuda as pessoas a encontrarem o seu propósito, e que você também aproveitasse e já deixasse uma mensagem final de inspiração, um convite, né? Que eu sei que amanhã você vai fazer uma live super especial, então acho que você já pode também fazer uma chamada aqui para todo mundo. Sim. E conhecerem mais seu trabalho. É com você. Tá. Assim, um dos meus propósitos é realmente ajudar as pessoas a se libertarem de tudo isso que a gente conversou, dessas coisas que nos aprisionam, de elas encontrarem o seu próprio quem elas são, né? De verdade, além do que a sociedade determinou que elas são. E claro que isso é o verdadeiro autoconhecimento, porque com isso tu vai conseguir achar algo que faz sentido para tua vida, para tu trabalhar, para tu compartilhar, né? E um dos meus propósitos é isso, é ajudar as pessoas a se libertarem desses padrões limitadores, né? São padrões que estão escondidos lá na profundeza do teu subconsciente, e não é tão fácil acessar. Não é tão simples acessar. É necessário uma série de busca e às vezes auxílio externo para conseguir acessar essas memórias, para fazer com que essas memórias parem de influenciar. Porque a gente acha que ficou no passado. Não, isso está influenciando o teu aqui e agora. Então nós somos um retrato do nosso passado. E o nosso futuro é determinado pelo nosso presente, o nosso aqui e agora. Então se eu sou um retrato, o meu passado é cheio de marcas, de traumas, de coisas que não foram resolvidas, e a maior parte delas eu não lembro, eu nunca vou, aí eu quero tal coisa lá no futuro e nunca chego. Por quê? Porque estou carregando esse peso do passado que não está bem resolvido. Então, o meu papel principal realmente é ajudar as pessoas a se libertar dessas amarras do passado, né? E se encontrarem nisso aí, se encontrarem no jogo da vida. E aí começar, é claro que aí tu te alinhando, né? Corpo, mente, consciência, né? E as emoções, tu alinhando tudo isso, fica muito mais leve, mais fluido. Tu entra num fluxo, né? Universal. E aí isso começa as coisas a acontecerem. Aí começa a sincronicidade do universo te trazer oportunidades, te mostrar caminhos, te mostrar coisas tuas também que precisam ser ressignificadas. Então, esse evento de amanhã, eu desenvolvi a terapia constelacional apométrica. Eu já atendi mais de 3.500 pessoas com essa técnica,
E é uma técnica que eu desenvolvi com muita tentativa e erro, muita experiência, sabe? E ela é um compilado de várias coisas que eu já vivenciei, que eu já experienciei mesmo, no universo terapêutico e espiritual. E eu compilei isso tudo nessa terapia e amanhã a gente vai fazer online, uma vivência com essa ferramenta. E aí ali a gente vai trabalhar várias questões, vai ser tudo isso que a gente conversou, criança interior, padrões limitadores, a gente vai se libertando de várias coisas. E aí a gente acessa o passado, acessa várias e projeta o futuro que a gente quer, tem várias ferramentas, é bem intuitivo, na hora... o que depende das pessoas que vão estar ali, a energia vai direcionando para onde vai. Então amanhã vai ser online esse trabalho e todos estão convidados. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? É pelo Rômulo Pérez Mentoria, que é o meu Instagram oficial, profissional. Legal. Rômulo Pérez Mentoria. Pérez com Z. Com Z, muito bem. Rômulo, deixa a sua mensagem final. A minha mensagem final é relacionada a essa jornada que eu fiz. Para a gente não perder as esperanças, porque se a gente perder as esperanças, terminou tudo. Então, aquele ditado, a esperança é a última que morre, e isso é muito importante a gente ter claro isso dentro da gente, porque a gente não perder a esperança na humanidade, no ser humano. Tá? Porque realmente o ser humano tem muita coisa boa, só que o foco, muitas vezes a gente não está dando foco no que o ser humano tem de bom, e aí a gente acaba criando um medo do outro ser humano. E aí isso só nos afasta. Então essas divisões, esses medos, essas guerras de ego, isso nos afasta de quem a gente é, nos afasta do outro ser humano. E isso tranca todo o nosso crescimento. Então que a gente não perca a esperança na humanidade, que tem solução, tem saída. A gente diz, não tem saída. É fácil dizer que não tem saída. Mas se a gente começar a dizer que tem saída, se várias pessoas começarem a pensar que nem eu penso, tem esperança, tem saída, será que a gente não muda a energia, a gente não muda um pouco essa história? Muda. Só que tem que acreditar. E isso começa dentro da gente. E não adianta eu querer mudar o mundo sem mudar a mim primeiro. Então, acredite na humanidade, continue com esperança, mas comece por você. E aí você vai começar a mudar a sua energia, a sua frequência, e vai começar a influenciar as pessoas ao seu redor. E essas pessoas ao seu redor vão começar a influenciar as pessoas ao redor delas, e aí a gente consegue fazer um mundo melhor. Excelente. Hoje a gente recebeu ele, Rômulo Canali. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu, que essa jornada de autoconhecimento tenha realmente te tocado. Hoje a gente aprendeu que autoconhecimento não é luxo, não é modismo, é realmente uma necessidade. E aqui fica uma reflexão para você que está nos acompanhando. Às vezes a resposta que buscamos está na coragem de enxergar aquilo que a gente evita encarar. Então, eu agradeço muito ao Rômulo por ter compartilhado todo o seu conhecimento, e você sabe, toda quarta-feira, às 15 horas, a gente tem um encontro aqui marcado na Rádio Guardiã, e eu te espero. Continue conosco, a programação está incrível. Até mais! No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Santana
Tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.